Pai do Senhor, irmãos, o Adrielson, novamente aqui trazendo mais um vídeo para vocês sobre um assunto novo, um assunto abençoado, trazendo a palavra porque é tudo para propagar o Evangelho, né? Para aprendermos mais um pouco e para que venhamos, pela graça e a misericórdia de Cristo, buscar melhorar, ter mais fé e confiar no Senhor, porque mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de angústia, o Senhor Ele prometeu estar com cada um de nós, porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deixa eu colocar primeiramente um louvor, vamos ouvir um louvor antes de irmos para o estudo, amém? Barões Galileus. Glória a Deus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele é fiel, varões. Ele é fiel. Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é quem? Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Aleluia. Quando Deus quer fazer, Ele pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. Olha, sempre renovando, sempre reunião. O seu braço é capaz de parar um trovão. Ele é grande demais, irmãos. Ele é poderoso. O braço dele para um trovão. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Ele é fiel. Soberano e forte até o infinito. Ele ganha a luta sem? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é ele? Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus é quem? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. Pega o ateu. Pegou Paulo. Eita, meu Deus. E pegou Saulo, né? E o perigo que ele fez na vida de Saulo. Aleluia. Crê nele, irmãos. Confia nele nessa crise. Confia no Senhor em meio à angústia, em meio à tristeza e à dor. Não se preocupe com essa doença não. Tenha força, rapaz.
Tenha força, não pare não. Amém? Amém, varões. Glória a Jesus. É o que o Senhor quer, né? Tenhamos confiança nele nessa crise. Nessa crise. Não se preocupe se a mídia está alertando, se está trazendo terror para você, não. Creia no Deus que fala no Salmo 91. O Deus que, se você e se eu for fiel, andar em justiça, em sinceridade e obediência, vai cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas eu e você não vai ser atingido. Ele ainda promete: não vai entrar peste, nem assolação na nossa tenda. Está lá no livro de Salmos. Ele faz diferença entre os seus servos. Se ele está mandando os juízos dele sobre a terra, ele vai fazer diferença. Se é ele que está fazendo, né? Se é o Senhor. Mas amém? Pode a doença matar milhares, mas saiba disso. Deus está no controle. Tenha fé. Tenha fé. Nada foge da mão dele. A mão dele segura a terra. É grande. Ele é grande demais. Amém? Vários irmãos. A palavra hoje é sobre remissão. Remir. O ato da remissão. Eu vou falar sobre o termo remissão por parte de Cristo. Por parte de Jesus. Sobre a minha e a sua vida. E sobre a vida também daqueles que não se entregaram a Jesus ainda. Que não entregaram a sua vida a Ele. A palavra que eu quero que você abra está lá em Marcos. No capítulo de número 10. No versículo de número 45. Vamos começar por esse. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Amém, irmãos? Para a gente entender o termo remissão, eu pesquisei um pouco no dicionário para trazer para nós o que é o termo remissão. Desde o Novo Testamento e o Antigo Testamento vem falando dessa palavra, mas muitos não procuram achar o termo e não procuram saber o que significa a palavra remissão. Remir ou ser remido, ou significado, é libertado do cativeiro, resgatado, quitado, desobrigado e perdoado. Amém? Deixa eu repetir de novo. Remir ou remido, libertado do cativeiro, resgatado, quitado, desobrigado. O termo que eu vou usar aqui de remissão vai ser duas coisas: resgatado e perdoado. Eu vou usar esses dois termos que ele tem grande frequência no Novo Testamento, para cada um de nós, para a gente aprender. Marcos 10:45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos repetir de novo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção. Jesus, ele veio na natureza de Filho de Deus, estando em um corpo de carne. Ele tomou um corpo de carne porque ele tinha que morrer no Calvário e na cruz. Mas por que ele tinha que morrer? Antigamente era usado um cordeiro para ser imolado e ser morto e sacrificado para expiação dos pecados do povo. Vamos supor que o ato de remissão do povo israelita e do povo judeu era esse: era sacrificar o cordeiro. E por meio daquele cordeiro, por exemplo, há um exemplo bastante conhecido na Bíblia, que se você for colocar o cordeiro, você for pesar o Velho Testamento, colocava a pessoa que pecou a mão na cabeça do cordeiro e confessava o pecado.
e imolava o cordeiro. Quando se imolava, o pecado daquela pessoa está sobre o animal. É o ato de resgatar, de remir, como se fosse um ritual de purificação daquela pessoa, de perdão. O pecado fosse encoberto. Entende? Era o Velho Testamento. Cristo vem aqui, um corpo de carne, porque ele tinha que morrer. Por quê? O cordeiro, você lembra que eu falei agora que o cordeiro tinha que morrer? Deus não morre. Pela lógica, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. É impossível de Deus morrer. Está escrito na palavra, lá em João. Ele é espírito. Um espírito não pode morrer. Deus não pode morrer. É imortal. Imortal. É eterno. Deus não pode morrer. E Jesus, ele é a palavra. João capítulo 1, ele é o verbo. Para a gente entender. Ele é o verbo que se fez carne. Jesus já existia na fundação do mundo. Porque Deus disse assim: haja luz. E houve luz. O que é que Deus usou? Palavras. Se ele usou palavras, significa que a palavra saiu da boca de quem? De Deus. E Jesus é quem? A palavra. Jesus, na criação, já estava com Deus. João capítulo 1, se você for olhar, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava em Deus. Tinha essa ligação. Desde o princípio já tinha uma ligação entre o Filho e o Pai e o Espírito Santo. Havia essa ligação da Santíssima Trindade desde o princípio do mundo. Amém, irmãos? E Jesus veio num corpo de carne. E ele fez muitos milagres. Quando ele encarnou. Não reencarnou, ele encarnou. Ele encarnou em um corpo de carne. Entende? Um corpo de carne foi gerado dentro de uma virgem. No ventre de uma virgem. Pelo Espírito Santo foi gerado. E Jesus encarnou. Veio Jesus e entrou naquele corpo. Ele encarnou. Ali nasceu Jesus em carne no nosso meio. Ele precisava de um corpo de carne para o quê? Para condenar as obras pecadoras da carne. Ele veio condenar isso. A carne nos leva ao pecado. Levou Eva ao pecado e logo após levou Adão. A carne nos faz pecar. A prostituição vem pela carne. A mentira são obras da carne. Falsidade, porfia. Ele mesmo fala que do coração saem esses pensamentos de prostituição, de adultério, de fornicação. Vem tudo da carne. Ele veio condenar as obras da carne. E você vai ver que ele fez-se menor do que os anjos. A Bíblia fala, ele se fez menor do que os anjos. Se colocou na natureza de servo. Jesus lava os pés dos discípulos e ele fala para eles: quem é o maior? O que está à mesa ou o que está servindo o que está na mesa? Aos discípulos responderam: é o que está sentado à mesa. Jesus disse: vocês responderam bem. Eu entre vós sou aquele que serve o que está na mesa. Ele veio para servir Jesus. Jesus veio para servir a Deus. Ele veio dar um exemplo a nós para servir a Deus. Ele é o maior de todos os exemplos de servir a Deus. Amém? Se você for olhar, ele fala aqui que ele veio para ser, ele não veio para ser servido. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, para os outros viessem a servir ele, mas para servir, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o sacrifício de Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele fez muitos milagres, mas o objetivo dele não era fazer um aleijado andar, não era fazer um cego ver. O objetivo de Jesus estava mais à frente, era a cruz. E é aí que vai entrar o termo remir no Novo Testamento. Ele veio trazer a remissão no Novo Testamento. A remissão dos pecados. O que é remissão já foi falado aqui. Eu vou usar o termo resgate. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio resgatar do que, irmão Adriano? Do que ele veio resgatar? Vamos entrar agora
Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. E que eu e você entenda isso. Nenhum dos homens terrenos e físicos pode resgatar a si mesmo ou resgatar uma alma. Uma alma é eu e você. Somos alma. Quando olhamos em nossos olhos, atrás desses nossos olhos está escrito na palavra, que há uma alma. Há uma alma. De forma que já se criou um termo. Os olhos são a janela da alma. Se você assiste prostituição, a prostituição vai afetar a sua alma. Se você vive fazendo seus olhos ver coisas más, assistir coisas ruins, a sua alma, isso vai causar efeito nela também. É a palavra. Jesus disse o seguinte sobre isso. Ele disse que se teus olhos verem coisas boas, teu corpo se encherá de luz e será luminoso. Mas se os teus olhos verem coisas más, teu corpo será cheio de trevas. E serão densas essas trevas, é o que ele fala. Amém? Eu estou enrolando demais. Vamos para o termo remir, remissão, resgate. Amém? A gente deve entender isso, esse termo, que nenhum homem pode remir. Nenhum homem. Mas Jesus não remiu, mas você vai entender que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus estava no corpo carnal, mas o ser de Jesus, a alma de Jesus que habitava naquele corpo, e em si o Espírito que ele entregou na cruz ao Pai, é divino. Jesus era descomunal. Ele fazia parte de Deus. Lembre-se disso, ele fazia parte de Deus. Ele veio habitar no corpo de carne. Ele era 100% Deus e 100% homem. Era isso. Jesus foi diferente. Um homem por si só não pode remir. Então ele tinha que ser Deus. Deus é que pode remir. Mas uma remissão diferente. Ele tinha que dar a vida dele e resgate da nossa. Resgatar nós da onde? Vamos ver agora. Salmo 49. Salmo capítulo 49. Versículos 6, 7, 8 e 9. Amém? Vamos ver o que está escrito? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Preste atenção. O que fala aqui? Nenhum homem pode remir a outro. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Você pode ter um salário de 200 mil reais. Você pode ter recurso à vontade. Ter 10 empresas. Ser o homem mais rico, um bilionário, trilionário, o que for. Você é o homem mais rico, que possui mais riqueza do mundo. Mas nem toda a minha ou a sua riqueza vai poder remir uma alma. Se a alma do teu irmão, vou dar um exemplo. Se a alma do teu irmão culpada foi lançada no Seol pela Bíblia, sepultura ou inferno, foi lançada no inferno, se você pode gastar toda a sua riqueza, mas você não vai conseguir tirar ele de lá. Você pode gastar todo o seu recurso, vender todas as empresas, dar as suas empresas, se possível, para tentar resgatar aquela alma, tentar comprar ela, tentar remir ela, tentar resgatá-la de alguma forma, mas você não vai conseguir. Você entende? A alma é algo caríssimo. Uma alma, é algo caro. Não foi à toa que foi preço de sangue, preço do sangue de Jesus. Aleluia. É lindo demais, irmão. Tudo isso é tão lindo que a gente não merecia. Mas pela graça. Tem outra palavra sobre graça aí. Se você quiser olhar aí no canal, tem outra palavra falando sobre a graça. Se você quiser pesquisar em outro canal, tudo bem, pode pesquisar.
Mas saiba disso, tudo foi dado pela graça. Nós não merecíamos ser remidos, não. O ser humano merecia, todos eles, eu também, ser lançado no inferno. Porque nós somos pecadores, somos falhos, somos transgressores e Deus é santo. Deus, ele deu uma responsabilidade ao homem no Éden, mas o homem desobedeceu a Deus quando comeu do fruto. Eva também desobedeceu. Ambos os dois desobedeceram. Não muda o fato. Desobedecemos. Estávamos condenados. Mas tem uma forma de remissão. E essa única forma, única, não foi por outro. Por nenhum outro você vai encontrar isso, não. De forma nenhuma. Você não vai encontrar por nenhum outro a remissão dos pecados. Presta atenção. Eu falei Salmo 49, não foi? Ele resgatou todo o poder do inferno. Presta atenção. Eu vou mostrar 2 versículos, 2 palavras aqui que falam sobre ele que pode remir. Que Deus tem poder para isso. Salmo 49, 15, no mesmo Salmo. Salmo capítulo 49, versículo 15, diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol. Que é Seol? Sepultura. Seol vem do hebraico. No Novo Testamento, o Novo Testamento, já que é escrito no grego, é Hades. Lucas 16, 19. Vai falar lá sobre o rico lá e vai falar sobre o Hades. Algumas palavras, algumas versões vai falar, algumas traduções. Mas Deus remirá a minha alma, resgatará a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Veja, que lindo, irmão. Deus, ele pode, ele podia e poderia. Eu tô falando num termo como se eu estivesse no Velho Testamento. Deus pode remir minha alma. Deus pode remir sua alma. Ele pode resgatar a minha e a sua alma da condenação eterna. Que fala aqui no 49, versículos 6, 7 e 8. Corrupção. Fala do inferno. É a corrupção. Davi também cita isso. Não permitirás que o teu justo veja a corrupção. O que acontece? Outra palavra que fala, Oséias capítulo 13, versículo 14. Amém? Está escrito, Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do Seol. Eu os remirei do poder do quem? Do Seol. Eu os resgatarei do poder do céu, do poder do inferno, do poder da sepultura, do poder da morte. É por isso que está escrito, irmão. Está escrito ainda na palavra. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele veio nos resgatar do poder da morte e o poder do Seol, do poder do inferno. Ele pode resgatar, irmão. Aleluia. E os resgatarei da morte. Olha o que ele fala. Onde estão? Olha aqui. Ele fala aqui que eu falei. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Ou a tua vitória? Pragas ou doenças? Pragas ou doenças. Onde está, ó Seol, a tua destruição, que destrói as almas, que condena elas, que faz elas sofrerem um tormento? A compaixão está escondida de meus olhos. A compaixão está escondida dos meus olhos. Preste atenção. Preste atenção. Pelo arrependimento, você pode chegar até Deus. Como assim? Porque quando há arrependimento, vai gerar o quê? Logo após o arrependimento, vai gerar o perdão. Como assim? Quando você se arrepende de verdade, você passa a não fazer as velhas coisas, praticar os mesmos pecados. Você vai se esforçar agora. Aí você diz, eu vou ser santo, irmão? Irmão, todos nós podemos cair a qualquer momento. Por isso que está escrito, Paulo falou, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Paulo falou isso.
A nossa vida tem que ser em constante vigilância, tem que vigiar em tudo. É muito fácil você chegar na rua, ver uma mulher e cair em pecado. Até nisso tem que vigiar. Aí eu vou deixar de ser homem, irmão? Mas homem verdadeiro não é aquele que sai pela rua e o pescoço vira um pescoço de coruja, dá um 360 para ver a menina de mini saia. Homem não é assim, não. Um verdadeiro homem é que obedece isso. É muito fácil eu sair com várias mulheres. É muito fácil você viver em pecado. Mas eu quero ver você ser homem para obedecer isso daqui. Isso daqui é que é difícil. Homem de verdade é que busca obedecer a palavra. Porque a palavra é algo que eu posso dizer para você que é algo mais difícil de tudo para você obedecer. Você tem que vigiar muito. Por isso que é difícil. Mas a questão é, mesmo sendo difícil, tem um troféu no final. Por exemplo, não tem um que corra a Olimpíada para não ter um troféu no final se ele chegar em primeiro lugar. Se ele chegar na linha de chegada. A igreja é um só corpo, é como se fosse aquela que vai chegar em primeiro. É a igreja, somos nós que servimos a Cristo e cremos na salvação vida dele. Então devemos ter confiança, ter força, irmãos. Não é desistir agora. Entende, irmãos? Não entregue a sua alma de mão beijada para o diabo, não. O diabo quer isso, os demônios querem isso. Entrega para Deus. Ele quer a tua alma, ele quer salvar ela. Ele te ama tanto. Você acha que Jesus morreu em vão? Você acha que ele, furaram as mãos dele, colocaram uma coroa de espinhos que podem ter furado aqui a cabeça dele, ter perfurado veias. Você acha que Jesus fez tudo isso em vão? Ele não fez isso em vão. Ele veio para resgatar você. Deu a sua vida para resgatar a tua alma. É o que está escrito na palavra. Veio dar a sua vida a resgate de quê? De muitos. Por que falou muitos? Porque João capítulo 3, vai lá ler, versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não são todos, mas é todo aquele que nele crê. É você crer no Senhor Jesus. É um fato inegável. Ele mesmo falou. É a verdade. Quem crê no Filho será salvo. Porque se você crê em Jesus, você vai obedecer as palavras dele. Não adianta eu dizer que eu creio nele se eu não obedeço ele. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Paulo falou para o carcereiro, quando houve um grande terremoto na prisão. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serás salvo. Crê, se você crê, você vai obedecer isso daqui, a palavra. Porque ele disse: se vocês dizem que me amam e não obedecem às minhas palavras, vocês são mentirosos. Ele falou isso. A palavra é dura? É dura, mas só que é a verdade. A verdade é dura, ela vem confrontar nós. Ele conhece o meu coração e o seu. Ele sabe se eu e você está querendo servir com sinceridade ou se a gente está com falsidade. Você está usando uma capa. Você está se escondendo atrás da Bíblia. Ó. Espera aí. Estão olhando eu. Eita, eu fiz algo de errado. Os irmãos estão olhando eu. Eu vou com a Bíblia. Entende? É você continuando a errar e se escondendo atrás da Bíblia. Dizendo: ah, Jesus me perdoa. Não. Não devemos continuar errando. Irmão, coloque isso na sua cabeça. Não devemos continuar na prostituição. Uma mulher saindo com outro homem sem se casar. Preste atenção. Preste atenção. Saindo com um e com o outro. Homem saindo com uma e com outra. Não devemos ficar nisso, irmão. Jesus nos remiu do poder do pecado. Está entendendo? Temos que nos esforçar. É difícil? É. Não estou julgando você. Estou dizendo para você que ainda há tempo para a tua alma.
Se você morrer, acabou o tempo. O final de tudo é a morte. Quando você morreu, dali para frente, a sua alma vai seguir o juízo. Hebreus 9, 27. A um homem está ordenado morrer apenas uma vez. E segue seu juízo. É o que está escrito na palavra. Amém? Agora vamos para os versículos que falam sobre a remissão vinda de Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Tito, Paulo escreveu essa carta a Tito, no capítulo número 2, versículo número 13 e 14. Está escrito, irmão, está escrito isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Presta atenção. Quem se purifica não sou eu, não. É Jesus que purifica a mim. Por isso que eu e você é bom orar, é bom buscar, é bom se consagrar para Ele. É bom, irmão. Porque Ele vai nos purificar e nos vai fazer ter obras boas. Aí você diz, irmão, eu não consigo não. Eu não consigo me libertar não. Estou na masturbação faz muito tempo e não consigo me libertar. Estou assistindo vídeo pornográfico faz muito tempo e não consigo me libertar. Não tem jeito não. O dia vai vir buscar minha alma mesmo. Ei! Não se entregue de mão beijada não. Homem e mulher verdadeira é aquela que não se entrega de mão beijada. Se tudo for fácil, todo mundo quer o fácil. Todo mundo quer viver no fácil. Agora uma pessoa que realmente zela pelas suas coisas, quer o difícil. Quer o que é difícil, não o que é facinho. Luta para ter o que tem. Não é roubando. Não é no fácil. Entenda isso. É difícil. Eu vou dizer para você, é difícil você se libertar de muitas coisas da vida. De vícios. É difícil. Mas Jesus sofreu por você. Pensa no sacrifício que Ele fez. Se você pensar o sangue que Ele derramou, Ele não reclamou. Ele não reclamou. Você não vê em nenhuma parte da Escritura Jesus dizendo, oxi, tá doendo demais, pai. Ele nunca falou isso. Ao contrário, ele quando conversou com o pai no Getsemane, ele disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, mas se não for assim, se não for possível, que eu beba. Se não for possível, seja feita a tua vontade. Ele falou. Ele não voltou atrás, irmão. Embora ele tenha sentido angústia, falou, a Bíblia falou, irmão. A alma dele sentiu angústia. E você diz, Jesus não sentiu dor. Ele sentiu. Ele sentiu dor. O chicote batendo no seu corpo. Os pregos. Os cravos furando os dedos. Furando a mão. Ele sentiu dor. Ele sentiu. Ele sentiu muita dor, irmão. Então pense no sacrifício dele. O que ele sentiu, o que ele passou por você. Ele não quer que você desista, não. Ele quer que você fique firme e tenha força. Coragem, homem. Coragem, mulher. Não é hora de você voltar atrás, não. É para você se esforçar mais. O pecado é difícil, realmente. É difícil você fugir do pecado, da aparência do mal. É difícil. Mas mesmo sendo difícil, se esforce. Ele vai ver teu esforço.
Mas se você diz que se esforça e não foge da aparência do mal, como é que é o esforço assim? Como é que você quer parar de masturbar-se se você fica indo com o celular pro banheiro? Fica indo com o celular para todo lugar. Aí você diz, mas nada a ver. Na televisão também passa essas coisas. Nada a ver. Mas presta atenção, há coisas que te induzem a pecar. Você tem que entender isso, compreenda isso, coloque na sua cabeça isso. Há coisas que te induzem e me induzem a pecar, que me levam a pecar, que te levam a pecar. E é dessas coisas que eu e você tem que se afastar. É difícil? É. Para mim foi difícil. E eu não digo para você que vai ser fácil para você. Mas ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Ele me conhece e conhece você. Amém? Outra passagem. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Está escrito assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém, irmãos? Só um Deus. Não há outro Deus além do Deus do céu, não. Do Deus que se determina Deus de Israel. Está escrito também no Novo Testamento que ele não é só Deus de Israel. Ele é Deus do gentil, do judeu, do grego. Ele é Deus também seu. Mas a questão é, será que você aceita ele como Deus? Ou você aceita outros deuses? Imagens esculpidas? O que você aceita? É isso que temos que entender e compreender. Amém? O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus se deu em resgate, como já foi falado, por cada um de nós, para dar testemunho a seu tempo. Ele deu testemunho e o Espírito Santo testemunhou dele. O Espírito Santo testemunhou dele. Porque o Espírito Santo é que faz nascer em nós algo chamado fé em Cristo. Por exemplo, você pode se perguntar assim, por que é que um homem vai morrer por mim? Eu sou tão mau, eu sou tão pecador, por que é que Jesus ia morrer por mim? Fica essa dúvida na sua cabeça. Mas o Espírito Santo ele vai ajudar a ter fé em Jesus. Ele testemunha da palavra que está escrita no livro da Bíblia. Ele testemunha de Cristo. Uma das grandes testemunhas. E por meio dele, ele levantou outras grandes testemunhas. Porque Jesus passou 40 dias depois da sua morte, ensinando algumas coisas a mais aos discípulos. Ele passou cerca de 40 dias, uma quarentena de dias, ensinando mais algumas coisas aos discípulos. E o que acontece? Tinha cerca de 500 discípulos, se eu não me engano. 500 testemunhas. E no cenáculo tinha poucas. Tinha 120 pessoas. Cerca de 120, mais ou menos isso. Lá no cenáculo. De 500, ficou apenas 120 lá. E ele levantou aquelas 120 de testemunhas. E também as outras também, elas testemunharam e viram Jesus pregando. Eram testemunhas que testificam, que falam do que viu, que falam do que ouviu. É uma testemunha ocular ou auditiva de uma pessoa. Entende? Aí o que acontece? Tudo isso para resgatar não uma só alma, mas muitas almas que creem no nome de Jesus. Quem sabe você seja uma resgatada, que você está me ouvindo, está me vendo também. Quem sabe que você também está indeciso, sem saber que se vira crente ou não, e é capaz de você dizer, eu quero virar crente nada. Oxe, eu vejo um monte de crente se escondendo atrás da Bíblia.
Eu vejo um monte de crente dando um mau testemunho. E é verdade, mas Jesus falou o seguinte: existe no meio do povo dele trigo e joio. Existe o joio e o trigo. O joio é o mal, aquele que dá mau testemunho. O trigo é o bom, que dá bom testemunho. Os bons e os maus. A pergunta é: qual dos dois você vai querer ser? O que dá mau testemunho ou o que dá bom testemunho? É isso que você tem que entender. Não é eu me levantar e sair falando mal dos outros irmãos. E dizer, ele se esconde atrás da Bíblia. Eu ficar julgando. Isso é julgar. Isso é julgar. Embora eles possam ser que façam isso realmente, e você vê que fazem realmente. Que dizem que são crentes, mas são crentes só no nome. Mas não olhe isso. Você que está querendo se decidir. Olha o seguinte, eu vou ser crente, mas eu não vou fazer como ele. Eu vou fazer melhor, vou ser diferente. Eu vou obedecer a palavra. Se ele não obedece, eu vou obedecer. É você olhar e dizer, se ele dá mau testemunho, eu vou dar bom testemunho. Seja diferente. Se você seguir o exemplo deles, você vai cair. Mas está escrito, olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Olha para Jesus. Jesus é o maior exemplo para você. Olha para ele. Anda nos caminhos que ele ensina. Se esforça. Tem muitas coisas que eu preciso me esforçar e mudar. Nós temos que se esforçar. Está escrito que o reino dos céus é conseguido e adquirido por força. Tem que se esforçar. Não é algo fácil. E saibamos que a remissão concedida a nós é tudo pelo quê? Pela graça. O último versículo que eu vou deixar para a gente, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Eu e você não merecia ser remido. Não merecia a salvação. Mas aceita. Aceita a salvação que Cristo está te dando na mão. Se esforce em buscá-la. Porque em nenhum outro você vai encontrar salvação. Não vai ser em outros deuses. Não vai ser nos profetas. Não vai ser em Isaías. Não vai ser em Timóteo. Não vai ser em Paulo. Não vai ser em Maomé. Não vai ser em nada disso. Vai ser em Jesus. Você vai encontrar salvação em Jesus Cristo. Amém? Então se esforce. Tenha força e ânimo. E que o Senhor Jesus te dê ânimo e força e vigor. E que a graça do Senhor nos ajude. Que a misericórdia dele esteja sobre a nossa vida. Deus abençoe vocês, irmãos. E que a paz do Senhor esteja com vocês. Paz do Senhor, irmãos.